Então, muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para obter informação detalhada, rigorosa e atualizada sobre as reais condições de segurança dos profissionais de saúde. Cumprimento a doutora Leonor Furtado e o doutor Sérgio Miguel Farinha Gomes de Abreu. Sendo esta a primeira vez que vem à Comissão Parlamentar de Saúde, sejam muito bem-vindos e disponham da Comissão para aquilo que entenderem que é necessário. E passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra por 3 minutos, como sabe. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a doutora Leonor e o doutor Sérgio. Todos os atos de violência contra os profissionais de saúde que se encontram no exercício de funções são condenáveis e absolutamente inaceitáveis. Esta realidade, não sendo recente, tem sofrido um agravamento exponencial nos últimos tempos que nos deve preocupar. A base deste problema encontra-se relacionado não só com a visível degradação do Serviço Nacional de Saúde, mas também pela falta de civismo de alguns cidadãos e um sentimento de impunidade de quem não respeita ao próximo. Estas situações, pela sua crescente frequência e gravidade, merecem uma proteção especial para os profissionais de saúde, em sede de medidas legislativas que agravem as molduras penais e tornem as medidas punitivas mais céleres. Adicionalmente, deve haver medidas de segurança efetivas. Em janeiro deste ano foi publicada na Ata Médica Portuguesa um estudo realizado no Hospital Público em Lisboa entre abril a maio de 2018 sobre a violência no local de trabalho. Foram identificados 41 episódios de violência, a maioria verbais, mas em 14 dos casos houve violência física. Os principais motivos identificados foram os longos tempos de espera para as agressões, bem como a insolência de doentes e acompanhantes para com os profissionais. Apenas 23% dos profissionais sujeitos a agressões é que efetuaram a notificação do incidente. Este é um dado alarmante, preocupante, que nos faz pensar que poderá haver uma subnotificação de casos de violência a nível nacional. Deste modo, gostaria que a doutora Leonor me fizesse um comentário acerca destes resultados e quais os procedimentos internos existentes nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde perante uma situação de violência contra um profissional de saúde. O Ministério da Saúde tem a obrigação de garantir a segurança dos seus profissionais de saúde e de devolver aos profissionais e aos utentes um Serviço Nacional de Saúde com confiança, segurança e de qualidade. Sabemos que o Ministério da Saúde fez publicar há dias um plano de ação para a prevenção da violência no setor de saúde, que se encontra em consulta pública, uma iniciativa que se elogia. Mas a verdade é que este plano centra-se apenas na prevenção e esquece o combate à violência e a dissuasão desses comportamentos. Estes são aspectos fundamentais e que não merecem ser descurados. Gostaria que de uma forma clara me respondesse às seguintes questões: de que informação dispõe a IGAS sobre a realidade da violência contra os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde? Participou ou não na elaboração deste plano de ação? Considera que este plano responde satisfatoriamente aos casos de violência? Quais as medidas que considera que devem ser implementadas? Como avalia as medidas como o botão de pânico, câmaras de vigilância e do próprio reforço de segurança? E, por fim, gostaria de saber se existe articulação entre a IGAS e a entidades, nomeadamente entidades de natureza policial, com vista a dissuadir e combater a violência no Serviço Nacional de Saúde. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Bento. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, tem a palavra 3 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada agradeço a disponibilidade da Sra. Inspetora-Geral das Atividades da Saúde e agradeço por vir até cá e ajudar-nos a esclarecer e compreender o trabalho e que está a ser feito neste sentido e o que poderemos sempre melhorar. Esta preocupação realmente com
com os atos de violência no sector da saúde não é de hoje, e já há registros desde 1990 sobre as notificações de casos de violência, e têm sido feitas ações. Em 2004 houve um Plano Nacional de Saúde que já reconhecia a violência exercida contra os profissionais. Em 2006 também a Direção-Geral de Saúde publicou uma circular informativa de forma a melhorar o ambiente organizacional em prol da saúde dos profissionais. Em 2006 foi criado o Observatório da Violência contra os profissionais de saúde. Foram criados grupos de coordenadores que estruturassem e apoiassem localmente esta promoção e prevenção de ações de violência. Em 2014 a criação do Sistema Nacional Notifica, e em 2016 começaram a monitorizar todos estes dados. Em 2015 foi publicado o relatório baseado nestas notificações, e novamente foi agora realizado um relatório relativamente aos dados desde 2014 a 2019. O que se tem verificado? Tem-se verificado que realmente há um registro maior, ou um maior número de notificações relativamente aos atos de violência e que constam essencialmente de violência verbal. Contudo, consideramos que realmente é sem dúvida esta uma situação preocupante, e que todas as instituições e entidades devem estar articuladas, como também deverá haver uma participação de todos os cidadãos e cidadãs. Há uma responsabilidade de todos e todas relativamente a esta matéria, de forma a prever e a combater estas situações de violência no sector da saúde. E de forma a garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis, numa cultura organizacional de não violência, permitindo melhores serviços de atendimento aos utentes. E neste sentido, verificamos que havia uma necessidade de reforço relativamente a medidas, e por isso foi agora, e está em consulta pública, como foi dito pela deputada do Partido Social Democrata, um plano de ação para a prevenção da violência no sector da saúde, mas também não foi só feita essa medida. Foi criado um gabinete de segurança, coordenado por um oficial da PSP. Foi também uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde e da Justiça, de forma a haver uma proposta em considerar estas situações de crime para que possa haver uma investigação prioritária e uma prevenção. Também as instituições do Ministério da Saúde foram mandatadas para desenvolver respostas rápidas e eficazes de apoio psicossocial. Há também uma linha através do SNS 24, de forma a apoiar de forma psicossocial os profissionais e orientação jurídica. E neste sentido, queria perguntar à senhora Tem que terminar, inspetora, senhora deputada, por favor. Sim, só para terminar, se considera que, ou como poderão ser feitos ainda mecanismos, segundo o que tem, através da fiscalização que a IGAS tem feito, de forma a que se possa realmente responder a estas situações de violência no sector. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Começar por dizer o que é óbvio, é que devem ser condenadas todas as formas de violência sobre todos os trabalhadores, em particular sobre os profissionais de saúde. Não podem ser admissíveis formas de violência, nenhum tipo, nem física, nem verbal. Mas também devemos considerar e ter em conta que quando nós olhamos, por exemplo, para os números que são divulgados pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente pelo seu observatório, que existem múltiplas variáveis e múltiplas causas para muitos desses casos. E por isso também é preciso conhecer isso em profundidade. Eu não sei muito bem quando a Direção-Geral de Saúde cá vier, será uma das perguntas. Não sei se a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde acompanha também o aprofundamento desse conhecimento sobre as causas, sobre as variáveis por trás de cada caso de violência sobre profissionais que é notificado. Mas gostava de lhe perguntar, e aproveitar que está aqui, de perguntar, nestas situações de violência contra profissionais de saúde, quais são especificamente as competências que a IGAS tem para intervenção e para atuação? E dentro dessas competências, também sendo uma entidade que conhece a organização dos serviços e que conhece o próprio funcionamento dos serviços, perguntar-lhe também de que forma é que casos de violência poderiam ser
prevenidos, ou mitigados pelo menos, mas essencialmente prevenidos, se houvesse programas de saúde ocupacional efetivamente aplicados nas instituições de saúde. Programas de saúde ocupacional que fizessem, por exemplo, identificação e levantamento de riscos, que pusessem em prática medidas para a prevenção e mitigação desses riscos, nomeadamente riscos de violência sobre os profissionais. Gostava de perguntar isto, que é se dentro do Serviço Nacional de Saúde as instituições têm estes planos e dentro destes planos se há preocupação dentro das várias dimensões que devem incluir um plano de saúde ocupacional, se há prevenção sobre a violência sobre profissionais e sobre formas de a prevenir e de mitigar. Essencialmente são estas duas perguntas. Portanto, qual a competência que tem para atuar e dentro daquilo que é o conhecimento das instituições do SNS, de que forma é que existem planos de prevenção e de mitigação de casos de violência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo já a palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado. Só informar que sou deputado do PCP, que não foi dito. Eu costumo dizer, mas eu penso que é conhecido. Faz favor, obrigada. Do Grupo Parlamentar do PCP. Desde logo cumprimentando a Sra. Inspetora-Geral das Atividades em Saúde, mas essa informação seria importante também, já que estamos aqui numa audição, mas que dar-nos a conhecer uns aos outros. Mas o PCP, naturalmente, que iniciar esta nossa intervenção relativamente ao repúdio que nós temos no que respeita às agressões a profissionais de saúde em concreto, mais do que lamentar, condenamos a existência de qualquer tipo de agressão, quer seja sobre profissionais de saúde, quer seja também sobre qualquer ser humano. Aquilo que é um dever, neste caso do Estado, é garantir condições de segurança para que a atividade dos profissionais de saúde no seu desempenho profissional possa ser segura e possa ser efetiva em termos daquilo que é a prestação de cuidados de saúde. Devemos ter, acima de tudo, uma atitude proativa no que tem a ver com a prevenção e a dissuasão. É muito esta a nossa linha de abordagem no que tem a ver com o combate às agressões ocorridas, que lamentamos, mais uma vez dizemos. Continuamos a achar que o SNS é o porto seguro dos portugueses, entendemos que merece a nossa confiança, mas isto não nos pode esconder as dificuldades e as carências e as faltas que existem a nível do investimento, que seria importante, e é importante também identificar essas carências e essas necessidades, essas dificuldades, porque entendemos que muitas das situações relacionadas com as agressões estão precisamente relacionadas com as carências e a falta de investimento que o Serviço Nacional de Saúde tem sido alvo. A situação não é nova, a problemática não é nova, ela tem vindo a avolumar-se e a agravar-se. Nós entendemos que a solução passa pela capacitação e queria logo deixar junto da Inspeção-Geral esta questão relativamente à dotação e à capacitação do Serviço Nacional de Saúde, no que tem a ver precisamente com como está identificado, que é o atendimento atempado e adequado dos utentes. Seria necessário ganhar em termos de capacidade de resposta. Naturalmente que há uma necessidade de avaliar, porque muitas das vezes os serviços, não só eles os únicos responsáveis por todo este atraso, mas também outros serviços na retaguarda, estou a falar de serviços de apoio, nomeadamente estou a falar das consultas ou da urgência, mas também da articulação entre os diversos níveis de cuidados, nomeadamente os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. Mas há uma situação que quero deixar aqui, esta questão que tem a ver com o dever que o Estado tem e com o dever que o Serviço Nacional de Saúde tem e as instituições de saúde têm de prestar informação e melhorar a comunicação com o utente. E nesse sentido questionar também se está no âmbito da competência da IGAS a avaliação da necessidade de existirem profissionais de saúde nas salas de espera, permitindo então que haja condições para reduzir a ansiedade, condições para, e termino já, Sra. Presidente, condições para até combater algumas incompreensões e algumas insatisfações que possam surgir, e nomeadamente a dotação dos serviços com profissionais, nomeadamente do que tem a ver com as dotações seguras de profissionais para responder às necessidades cada vez mais exigentes. Muito obrigado. Obrigada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Do CDS-PP. Muito bem, eu já ia fazer a nota também.
Só para não ficar atrás aqui do PCP. E não fosse desconfiar, exato. Começo por... Peço desculpa aqui por esta insubordinação aqui nas filas de trás. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da IGAS, a doutora Leonor Furtado, e vou ser bastante sucinta até para não repetir aquilo que já foi dito. O que é que nós sabemos sobre este tema? O que é a informação recolhida? Sabemos que o Governo monitoriza a temática da violência nos cuidados de saúde e designadamente contra profissionais de saúde através de um Observatório Nacional da Violência contra os Profissionais de Saúde no local de trabalho, que é da competência tutelado pela DGS, criado pela DGS. Sabemos que em maio de 2019 o Governo também anunciou a criação de um grupo de trabalho, de um projeto inovador para combater a violência contra os profissionais de saúde, que terá tido um caráter piloto e, portanto, sabemos que teve, por exemplo, incidência no Conselho da Amadora, embora não saibamos as conclusões que decorreram desse grupo de trabalho e tínhamos já perguntado à Sra. Ministra em pergunta escrita, mas ainda sem resposta. E sabemos que, quando houve este avolumar de queixas que se tornou mediatizado, daí decorreu uma ação, pelo menos uma primeira iniciativa conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna, com o desenvolvimento de um projeto que teria moldes semelhantes à escola segura que existe hoje em dia na educação. Pronto. Naturalmente que o tema da violência na saúde cruza estas duas áreas, cruza obviamente a saúde com o tema da segurança propriamente dito, que tem outra tutela. E, portanto, este é o pano de fundo em que nos mexemos. Temos alguns números. Sabemos que no primeiro semestre de 2019 o Observatório reportou 637 queixas. Não temos, pelo menos no CDS, números posteriores a isso. O que eu gostaria de saber, especificamente com a IGAS aqui presente, tendo visitado o seu site, sabemos que no separador o que fazemos, sabemos que fazem uma série de ações inspectivas, algumas delas que eu diria que caem exatamente ou que podem cair neste âmbito. E, portanto, o que lhe perguntava é se tem, de facto, por resposta a queixas ou proativamente, feito inspeções em matéria relacionada com violência contra profissionais de saúde, seja qual for o profissional de saúde e seja qual for o tipo de queixa, não necessariamente só violência física, como sabemos há outras tipificações destas formas de violência, se tem havido um aumento, ou se, para tentar perceber se é só um problema de mediatização ou se é um avolumar de facto e tentar perceber quais são as razões, e nesse sentido, se de facto tem levado ao terreno esse tipo de ações inspectivas, por um lado se conseguem dar-nos alguma indicação do que é que possam ser as causas e por outro lado recomendações é que têm feito para a sua eventual correção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Leonor Furtado faz favor, 15 minutos para responder a todas as questões, mas obviamente não deixaremos de dar a palavra se necessitar de mais tempo. Faz favor. Antes de mais, muito obrigada. Bom dia a todos os senhores deputados, Sra. Presidente. É um prazer estar aqui consigo. E a IGAS responderá aquilo que lhe compete nesta matéria, não é? Antes de mais, e começando até por esta última intervenção da doutora Rita, eu posso já dizer uma coisa. Há um problema de mediatização, claramente. Mas, como acontece sempre que surge um caso que de repente levanta um problema. Portanto, isto é um facto e como foi feito aqui um elenco, o assunto não é novo, já vem de há muitos anos, tem sido acompanhado pela entidade competente, que é a Direção-Geral da Saúde, sendo certo que a IGAS, enquanto serviço inspectivo, tem um âmbito e uma missão ligeiramente diferente. Não quer dizer que não intervenha em todas as áreas que envolvam atividades de saúde e, designadamente, áreas relacionadas com o comportamento de profissionais de saúde ou dos utentes. E é a área que nos dá algum trabalho, que tem a ver com a resposta disciplinar, da ação disciplinar nessas áreas. Mas, como se percebe, a ação disciplinar normalmente visa o profissional de saúde e não o utente, como é evidente. Esta é a primeira questão. Para falar da intervenção da IGAS neste campo específico. Isso não significa
que a IGAS, enquanto entidade inspectiva, não desenvolva uma outra atividade, que é a atividade fiscalizadora de organização e funcionamento dos serviços e da atividade dos próprios recursos humanos, designadamente dos profissionais de saúde. E, portanto, nesse âmbito, efetivamente, aquilo que é o serviço inspectivo, a IGAS tem desenvolvido ao longo do seu tempo de existência ações direcionadas à segurança de pessoas e bens nas entidades hospitalares, nos cuidados de saúde primários, etc. E, portanto, efetivamente, há uma intervenção inspectiva que, não sendo diretamente direcionada à violência contra os profissionais, vai verificar se efetivamente estão implementadas medidas ou procedimentos que possam garantir a segurança de pessoas e bens dentro das entidades que fiscaliza. E, nesse âmbito, efetivamente, temos direcionado algumas ações, como calculam, o âmbito da intervenção da IGAS é muito grande, os recursos não são muito grandes, mas procuramos planear de forma efetiva a direção e a temática da nossa intervenção. Se tiverem curiosidade, os planos operativos estão divulgados no nosso site e todos os anos procuramos, no fundo, direcionar a nossa atividade à maior parte dos temas e áreas importantes. Assim, começando por responder à primeira intervenção, se a IGAS participou no plano, não foi chamada a participar no plano, e provavelmente nem tinha que ser chamada, porque os nossos relatórios são comunicados às entidades com quem fazem, porque se trata de uma situação que normalmente não é resolvida através do serviço de inspeção. A agressão a um profissional de saúde tem uma tramitação própria que muitas vezes é feita por via da justiça, não é? O profissional é agredido ou é insultado ou enfim, é alvo de qualquer uma dessas atividades ou de ameaça, inclusive, e, portanto, o caminho normal é apresentar uma queixa contra aquele utente ou não apresentar, porque muitas vezes esse tipo de infração nem sequer é relevado pelo próprio profissional, não sei se bem se mal, mas mal, talvez, mas é assim que é tratado. Portanto, queixas diretamente de profissionais à IGAS, nós não temos. Temos o contrário, ou seja, temos queixas de utentes sobre o comportamento dos profissionais relativamente a eles, sejam eles de ameaças, de injúria ou de maltrato. Bom, portanto, nas nossas intervenções inspectivas, o que nós verificamos às vezes é que, efetivamente, há um déficit de formação, de informação e de procedimentos implementados que visem garantir a segurança das pessoas. Isso mesmo resulta de algumas recomendações que estão nos nossos processos, para quem quiser, embora a nossa intervenção tivesse sido abrangente e não concretamente direcionada à agressão de profissionais, mas, por exemplo, constatamos que não existe, na maior parte das entidades, um plano de prevenção da criminalidade ou uma avaliação do risco de agressão. Como se resolve? É uma das questões que me foi colocada. Aquilo que nós podemos dizer, e as nossas recomendações são direcionadas ao controlo, aos procedimentos de controlo interno e que, efetivamente, haja a implementação de boas práticas que possam resolver algumas situações de eventual ameaça. Qualquer um de nós já esteve numa urgência, já esteve num centro de saúde e sabe que muitas vezes o tempo de espera, o próprio ambiente e a própria situação de doença pode desenvolver uma atitude mais agressiva por parte do utente, às vezes compreensível, outras vezes não. Mas também, muitas vezes pode acontecer, e nós temos às vezes nota disso, que a impaciência, a dificuldade, o cansaço que o profissional sofre também
provoca no utente uma resposta menos correta. Mas isso são medidas que podem ser tomadas de formação, de gestão de conflitos, não a gestão de conflitos no sentido do coaching, eu digo mesmo de defesa, ou seja, o profissional tem que ser ensinado como defender-se de uma agressão verbal ou de uma agressão física mesmo. Depois há outra situação que é muito visível, que é, e é a minha opinião e aquilo que resulta dos nossos processos, é muitas vezes a própria configuração da sala onde está o profissional de saúde. Se eu tiver uma secretária entre mim e a porta do consultório, é evidente, ou do serviço de triagem, ou do que for, é evidente que numa situação de agressão, o profissional tem mais dificuldade de sair rapidamente da situação ou de ser rapidamente assistido. Portanto, são medidas que não custam muito dinheiro, mas que têm a ver com o pensar da disposição do próprio mobiliário no espaço de atendimento. Outra questão que é muitas vezes fonte de conflitos é exatamente os tempos de espera. E os tempos de espera, como eu já disse há bocadinho, faz com que o utente se irrite, fique cansado e muitas vezes não há um esclarecimento nem um apoio no sentido de explicar porque é que aquele tempo de espera é grande. Também sabemos, e eu não concordo nunca com a afirmação de que o SNS está... não, pelo contrário, não é essa a minha opinião. Ao fim de 5 anos a dirigir a inspeção, não tenho essa opinião. Há, efetivamente, degradação, mas é nos relacionamentos entre as pessoas. E isso é um problema da nossa sociedade, não é um problema que se resolva, enfim, resolve-se com a educação. Muito frontalmente, resolve-se com a educação e não com o investimento. Resolve-se com a educação e, se quisermos investimento, é se calhar na educação. Porque o que nós assistimos é exatamente um resvalar de falta de respeito, vamos falar minimamente nisto, falta de respeito para com alguém que representa uma autoridade ou representa um poder qualquer, não é? E isto faz com que, efetivamente, o desenvolvimento do trabalho do profissional seja dificultado. Hoje em dia, por qualquer razão, as pessoas explodem, passo a expressão. Mas é verdade e é isto que acontece. O que é que nós podemos fazer? Na nossa opinião, mais formação para os profissionais de saúde, mais atenção ao cliente, no sentido de que, efetivamente, deve existir, eu não diria um profissional de saúde, mas alguém que ali faça a ponte, por exemplo, entre a sala de espera e o consultório, e a implementação de procedimentos de segurança que permitam que o segurança, que existem em todos os hospitais têm segurança, alguns têm polícia e postos de polícia próximos, portanto, não é por falta de existência de resposta, mas às vezes o que acontece é que não é visível a presença do segurança, ou o segurança não está suficientemente perto das zonas, lá está, da identificação das zonas de risco e, portanto, não pode fazer uma intervenção rápida. E a situação é muito simples. Se eu tiver um segurança no início do corredor, quem quiser ter uma atitude menos correta para com o profissional, pensa 2 vezes. Se não tiver segurança, se não verificar que pode estar a ser vigiado, não há, de certeza, resposta. Portanto, as medidas que nós vemos, por exemplo, fala-se agora muito no botãozinho de alarme. Como é evidente, é uma medida simples e é uma medida prática e ao contrário de quem defenda que o botãozinho deve estar escondido, para mim não, devia estar mesmo visível, que é para o utente saber que se eu tocar ali, a pessoa é imediatamente socorrida. Portanto, são medidas que de certeza os planos de segurança o prevêem, não são difíceis de implementar e nós há muito que vimos recomendando que se faça. Se me permitem,
é muito fácil verificar, até porque está no nosso site, uma informação síntese sobre o apuramento de fragilidades e ineficiências ao nível organizacional e funcional da maior parte das instituições, e começamos logo por dizer que é necessário um plano de segurança. E realmente a ausência de planos de segurança também faz com que os profissionais não os conheçam e faz com que os utentes também não verifiquem que existe uma vigilância do seu comportamento. A ausência do programa de prevenção da criminalidade. Para isso é preciso, há formas de fazer a prevenção da criminalidade, a começar pela identificação dos espaços de risco, onde se possa verificar. E depois, um outro aspecto que nós verificamos muito é a insuficiência de procedimentos de controle e de acesso às instalações, nomeadamente aos pisos de internamento ou aos consultórios. E portanto, na verdade, eles existem, não estão suficientemente implementados. Depois, existem outras falhas mais técnicas, como por exemplo as falhas da videovigilância. Nem sempre estão implementadas, não é realizada uma monitorização contínua dessas imagens e nem sequer são efetuadas gravações, e portanto isso é um fator de risco, é uma questão que pode ser complicada. E ao nível dos profissionais, aquilo que nós detectamos é a falta de formação. Eu não diria tanto de gestão de conflitos, porque quase todos os profissionais têm ações de formação nesse âmbito, mas talvez mesmo avançando, e aí provavelmente o Observatório ou o grupo de trabalho que está a fazer vai trabalhar essa parte, ensinar pequenas técnicas de defesa, pequenas ações de rapidamente sair do espaço onde ocorre a violência e portanto, haver efetivamente algum controle disso. Não sei se de uma forma genérica respondi a tudo, mas estou disponível para qualquer outra Obrigada, Sra. Inspetora. Vamos passar então à segunda ronda. Cada grupo parlamentar dispõe de 1 minuto e meio para algum pedido de esclarecimento acrescido. Grupo Parlamentar do PS, a deputada Marta Freitas quer intervir, faz favor, tem 1 minuto e meio. Só nesta questão dos mecanismos... Faz favor, está direito, faz favor. Ouvir? Tá, sim. Okay. Só nesta situação dos mecanismos, só para confirmar as indicações que têm sido feitas relativamente, e a resposta tem sido relativamente a esta formação dos profissionais, a garantia de segurança nos estabelecimentos de saúde e garantir que realmente são concretizadas as medidas no âmbito da segurança e saúde no trabalho, da saúde ocupacional. Neste contexto, pronto, se tem respondido sempre de forma afirmativa a estes mecanismos e se têm corrido os procedimentos normais. Não, desculpa. Eu penso que será mais eficaz responder tudo no fim, não é uma resposta conjunta, até porque assim evitamos repetições. Sra. Deputada Cláudia Bento, faz favor, dispõe também de 1 minuto e meio, faz favor. Obrigada pelos esclarecimentos fornecidos. Como profissional de saúde, permita-me discordar da doutora Leonor quando diz que a violência é um problema de mediatização. Não é só. Nos últimos tempos tem havido um número crescendo de casos e ainda no início desta semana houve um caso de uma médica grávida que foi vítima de violência no seu local de trabalho e, portanto, isto é uma situação que temos que tomar em consideração. Gostaria só que me fizesse uma referência. Esta baixa notificação por parte dos profissionais de saúde poderá ser explicada pela falta de procedimentos internos nos hospitais. Penso que muitos hospitais não têm nenhum programa de orientação como é que os profissionais de saúde devem atuar nestas situações. E, por fim, fez uma referência a uma série de medidas de prevenção que acho muito oportunas e gostaria de saber se já foram ou não comunicadas ao Ministério. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Não sei se quer usar dela, mas...
Sim, muito rapidamente, Sr. Presidente, porque foram ditas algumas coisas sobre insuficiência, melhor, sobre inexistência de programas de prevenção da criminalidade que poderiam incluir algumas questões como a violência sobre profissionais dentro das instituições do SNS e sobre a ausência de planos de segurança, sobre a insuficiência de procedimentos de controle de acesso a internamento, etc. Foi também dito que são situações que já são identificadas pela IGAS e suponho que, sendo identificadas, sejam transmitidas também às instituições do SNS. E a minha pergunta é, neste momento, quantas instituições têm estes planos e programas, números redondos, não precisa de ser à unidade, quantas não têm? Quais são as penalizações que podem as instituições ter por não ter estes planos e programas e de que forma é que a IGAS ou outras instituições podem pressionar ou obrigar as instituições do SNS a ter efetivamente estes programas? Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora o Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, foram aqui identificadas pela Sra. Inspetora-Geral que é importante, acima de tudo, como nós defendemos que exista medidas de organização e medidas de sensibilização. Também combatemos aquilo que é o empolar de um problema que deve ser encarado de uma forma séria, justa, com medidas adequadas, querendo criar a ideia de que há uma degradação absoluta do Serviço Nacional de Saúde. Mas permita-me, Sra. Inspetora, que faça aquilo que aqui nos deixou e aquilo que nos disse, que muitas das vezes são identificadas lacunas, são identificadas até falta de processos e de procedimentos e perante isso, perante a identificação destas inconformidades, vamos lhe chamar inconformidades, aquilo que nos apraz questionar é que medidas é que tem assumido a IGAS perante as inconformidades que identifica, na sua exigência perante as instituições de saúde e qual é a dimensão em termos deste número de inconformidades, porque isso também nos pode dizer qual é o nível de risco perante as inconformidades que possam surgir numa instituição que deveria ter determinados procedimentos que fossem cumpridos e não sendo cumpridos, naturalmente que há maior risco de ocorrência de situações, neste caso estamos a tratar das questões das agressões, mas volto a questionar relativamente à questão que tem a ver com a dotação de recursos humanos, nomeadamente capacitados, mas também em número suficiente para responder às necessidades de cuidados de saúde. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, cumprimentar desde já a Sra. Inspetora-Geral das Atividades em Saúde e aproveitar, porque chego aqui apenas nesta segunda ronda, contextualizar e poder fazer uma pergunta muito concreta. Aquilo que os dados nos dizem é que, em média, por dia, são agredidos 4 profissionais de saúde. Os dados os últimos dados do ano passado referem perto de 1000 profissionais agredidos. Estes dados são claramente preocupantes. Um aspecto que para nós é fundamental é perceber se aquilo que são as condições dos contextos de saúde, e falamos dos tempos de espera, falamos daquilo que são salas de espera muitas das vezes sem as devidas condições. Falamos também daquilo que são os profissionais de primeira linha, sejam eles, por exemplo, administrativos, que estão a receber as pessoas, se há aqui algum plano, no fundo, que vise fazer uma avaliação dos riscos psicossociais dos contextos, que para nós são também fundamentais nesta análise, pois nas visitas que temos feito aos contextos hospitalares percebemos que há de facto aqui erros crassos, que muitas vezes
derivam destas condições físicas, destas condições também psicossociais e que, por exemplo, a título de exemplo, sabemos que há hospitais onde não tem sido permitido que os utentes se façam acompanhar por alguém da sua família, por exemplo, e isto é um fator, desde logo, que despoleta uma certa revolta e uma certa incompreensão, se não for devidamente explicado, devidamente contextualizado, e também daí a importância da formação numa primeira linha das pessoas que recebem Obrigada, as pessoas senhora em contexto. deputada. Portanto, perceber, senhora inspetora, se há aqui uma avaliação destes contextos do ponto de vista psicossocial. Muito obrigada, senhora Presidente, pela tolerância. Obrigada. Senhora inspetora, a palavra é sua para dar os últimos esclarecimentos sobre as questões adicionais que foram colocadas. Obrigada. Muito obrigada a todos. Uma breve nota, só para contextualizar, eu não disse o que a senhora deputada afirmou e, portanto, o que eu digo é que há uma mediatização atual de uma situação antiga e, portanto, a situação não decorre agora, é agora mais noticiada. E isso acontece com muitos fenómenos semelhantes. É com a delinquência juvenil, quando despoletam um assunto que vem para as páginas dos jornais, durante uma semana, 2, 3, estamos constantemente a ser bombardeados com esse tipo de informação. Segundo, efetivamente, existindo, e eu não tenho dados para me dizerem, para que me diga isso, mas existindo uma notícia de que todos os dias 4 profissionais são agredidos, sendo preocupante, a verdade é que é preciso perceber qual é a dimensão. Primeiro, os profissionais não são só médicos, aliás, o grupo profissional mais atingido são os enfermeiros, não são sequer os médicos, e existem também outros profissionais de saúde que são alvo de agressão, ameaça, como são os técnicos de laboratório, os técnicos de radiologia, enfim, os auxiliares. O grupo profissional dos auxiliares é provavelmente um dos grupos mais vulnerável a ser insultado, agredido, porque toca no doente, porque não atende a correr o doente que quer ir à casa de banho ou coisa que o valha, não é? Portanto, existe muitas variáveis que devem ser tomadas em consideração. Depois, explicar, só para responder já muito rapidamente, não compete à IGAS fazer a avaliação do risco. A avaliação do risco compete às entidades e aos seus respectivos conselhos de administração. Portanto, os conselhos de administração é que devem estabelecer, através dos mecanismos próprios, e eu recordo que a maior parte das entidades hospitalares são empresas, públicas, é certo, mas empresas, e, portanto, têm um Conselho de Administração que deve definir as suas regras de procedimento interno. Os cuidados de saúde primários, que é uma das áreas onde existe uma grande vulnerabilidade, porque o médico de família é normalmente o bode expiatório da frustração dos doentes, e onde se verifica que é um fator que está identificado, que é, por exemplo, o doente que lá vai, doente, muitas vezes até entre aspas, que vai pedir um certificado de incapacidade temporária e o médico se recusa a dar. E, portanto, há muitos fatores que têm que ser considerados quando fazemos este tipo de afirmação. Relativamente às penalizações que o Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou, eu não tenho a certeza que deve existir uma pena. Pode haver, sim, e aquilo que a IGAS faz, porque é uma entidade administrativa, o que a IGAS faz é recomendações para a alteração de procedimentos. E recomenda especificamente, neste momento, pelo menos enquanto eu dirigi e dirijo a IGAS, as recomendações são concretas, não são genéricas. É assim, é preciso fazer o plano de prevenção da criminalidade e 60 dias depois nós vamos verificar se está lá o plano de prevenção da criminalidade. Portanto, aquilo que nós fazemos, isto não são penalizações, mas é uma vigilância que a IGAS, enquanto inspeção, que é essa a sua função, vai verificar se efetivamente a recomendação efetuada foi cumprida. Se não
foi cumprida, nós temos duas formas de agir: ou não é muito importante e, portanto, deixamos cair, ou, se é importante, voltamos a fazer nova ação inspectiva. Pode não ser naquele ano, mas voltamos àquela entidade e fazemos. E temos outra coisa: se for grave a falta de cumprimento da recomendação, é quase sempre, o relatório é quase sempre enviado para a tutela, que depois tomará as medidas efetivas que tem que haver, não é? Designadamente sobre a forma como aquela entidade está a ser gerida ou sobre a falha Portanto, é esta a atuação da IGAS. A IGAS não aplica, à exceção das contraordenações e das ações disciplinares, não aplica sanções. Portanto, nas ações disciplinares sim, nas contraordenações sim, mas nas recomendações administrativas não. Mas tem esta atuação, e devo dizer que, enquanto ali estou, a maior parte, a grande maioria das entidades cumpre as recomendações da IGAS, e muitas vezes cumpre ainda antes do relatório final, o que é muito importante dizer, o que significa que também as próprias entidades têm interesse e estão disponíveis em fazer cumprir a lei e as recomendações que são feitas. Quanto à avaliação dos contextos psicossociais, mais uma vez, não compete à IGAS fazer essa avaliação e, portanto, aquilo que nós podemos fazer é a identificação de algumas situações vulneráveis, como eu já referi, que podem efetivamente explotar uma situação de violência contra os profissionais. Não sei se me escapou alguma outra questão, mas estarei disponível para esclarecer. Eu penso que estamos suficientemente esclarecidos. Foi uma audição muito esclarecedora, a primeira de muitas que vamos efetuar sobre a segurança dos profissionais de saúde e sobre os casos que de facto foram mediatizados. E às vezes só através da mediatização é que nós temos conhecimento de situações. Portanto, isto tem dois pesos e duas medidas, não há dúvida, mas que resta-me agradecer, senhora doutora Leonor Furtado, é com tanto gosto que a recebo aqui na Comissão, e todos nós. Muito obrigada, Sr. Doutor, e estamos disponíveis e agradecemos o vosso empenho nas funções que exercem. Muito obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, peço que não se ausentem da sala, que temos que aprovar o parecer. Mais uns minutos, sim. Agradeço a vossa tolerância.